no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma boa notícia na área da educação. Professores de 78 cidades do Ceará já garantiram o reajuste de 33,24% do piso do magistério. 6 prefeituras ofereceram índices inferiores ao que está na lei e os professores começaram a protestar. Marcos Vinícius chega agora com essas informações. Os professores de 78 cidades do Ceará conseguiram o reajuste máximo sobre o piso do magistério. A maioria das prefeituras desses municípios enviou às câmaras de vereadores, de acordo com a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, mensagem com proposta de aumento salarial de 33,24%. A relação de prefeituras vem sendo atualizada diariamente e a qualquer momento pode mudar. Em outras 6 cidades, Morada Nova 6,74%, Beberibe 7%, Iguatu 10,18%, Itapipoca 25 a 28%, Maracanaú 14,5% e Maranguape 29,68%. Os professores não aceitaram o percentual abaixo dos 33,24% e, como resposta, paralisaram as atividades ou decretaram estado de greve. Em Itapipoca, os professores decretaram estado de greve e no município de Beberibe, os profissionais foram às ruas nesta segunda-feira e cobraram da prefeita Michele Queiroz, do PL, mais sensibilidade com a qualidade do ensino. Com redação do Ceará Agora para o jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Sensibilidade que teve o prefeito do município de Baturité, Herbeli Mota, ao anunciar nesta segunda-feira o reajuste do piso salarial de acordo com a lei federal. As informações chegam agora direto da região do Maciço do Baturité com o repórter Wellington Lima. A notícia é boa para quem atua na rede municipal de ensino de Baturité. O prefeito Herbeli Mota anunciou nesta segunda-feira, após reunião com a presidente do Sindicato dos Professores do município, Ayla Moreira, a concessão do reajuste do piso salarial do magistério. Com essa medida, os professores do município passam a receber, com valor retroativo a 1º de janeiro, o piso nacional, ou seja, no valor de R$ 3.845,63. O prefeito Herbeli Mota, logo após a publicação da portaria com as regras do reajuste salarial, determinou estudos para a implantação do benefício para os professores. Durante a reunião com os líderes sindicais, Herbeli afirmou: a proposta de Baturité é para garantir o pagamento do piso salarial nacional aos professores da cidade. Os valores definidos do reajuste salarial serão apreciados pelos professores durante a assembleia da categoria, que está marcada para acontecer amanhã, quarta-feira, a partir das 15 horas. Com informações da Rádio FM 89,5 nas regiões do Sertão de Canindé e Maciço de Baturité, Wellington Lima, para o Jornal Alerta Geral. Vamos continuar falando sobre esse assunto que interessa a milhares e milhares de professores e a milhares de pais de alunos, porque afinal todos querem os estudantes dentro da sala de aula, mas em alguns municípios há dificuldades. Os professores do município de Beberibe não gostaram da proposta de reajuste de 7% apresentada pela prefeita Michele Queiroz sobre o piso do magistério e decidiram protestar nas ruas contra o que chamam de insensibilidade. Ednardo Lemos agora conosco aqui no Alerta Geral. A prefeita de Beberibe, Michele Queiroz, ouviu nesta segunda-feira gritos dos servidores municipais por melhores condições de trabalho e salário. Os protestos ecoaram pelas ruas do município, insatisfeitos com reajustes salariais de todas as categorias. Os servidores, em geral, querem um reajuste de 15%, enquanto a prefeita oferece apenas 5%. E uma outra categoria descontente com a proposta da prefeita são os professores, que classificam como absurda a proposta feita pela prefeitura de reajuste de apenas 7% do piso do magistério. Os professores querem apenas o que está na lei, aumento de 33,24%, com efeito retroativo no 1º de janeiro de 2022. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Beberibe, Edinaldo Honorato, definiu como absurda a resposta de Michele Queiroz à reivindicação salarial. Anunciou que a mobilização continua e que os servidores esperam um gesto de sensibilidade da gestora municipal para a recomposição do piso do magistério e dos salários do funcionalismo.
Os professores estão decididos a continuar com os protestos até que a prefeita decida respeitar a lei do piso do magistério, que aponta com base na elevação dos recursos do Fundeb, um aumento de 33,24%. Com informações da Agora FM 107,5 de Cascavel, Ednardo Lemos para o Jornal Alerta Geral. Um assunto, o jornalista Beto Almeida, que vem aqui no dia a dia na nossa pauta, porque afinal interessa a todos os cearenses. Quando se fala em educação e principalmente melhoria das condições de trabalho de servidores e profissionais, professores da área do ensino estadual e municipal, a pauta gera expectativa entre professores, entre estudantes e especialmente entre os pais e responsáveis pelos alunos. E nesse caso do piso do magistério, estamos avançando. Lembra quando eu disse aqui, Beto Almeida, quando uma prefeitura considera o reajuste salarial, as outras irão atrás. Virou bola de neve. Dos 184 municípios do Ceará, pelo menos 83 já decidiram reajustar os salários dos professores, o piso do magistério, mas 6, pelo menos, ainda não fecharam entendimento e jogaram proposta de reajuste inferior a 10%, o que gera esses protestos, principalmente em Beberibe e mais recente em Morada Nova. Em Itapipoca, os professores estão em estado de greve e no município de Maracanaú, os professores estão com atividades suspensas. Uma pauta, repito, Beto Almeida, que interessa a todos. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor, aos nossos ouvintes. Quer dizer, nós temos aí Beberibe, né, que deu esse percentual de 7%, Iguatu com um percentual de 10,18%, Itapipoca 25% e 28%, porque ele fez uma diferenciação, Maracanaú 14,5%, Maranguape 29,68% e Morada Nova 6,74%. São essas 6 prefeituras que estão indo na contramão das outras mais de 80 que estão dando o piso de 33,24%, como estabelece a própria PEC que foi aprovada e a própria Constituição. Porque é o seguinte... Mas nesse caso aí que você cita esses municípios, 3 pelo menos estão encostando, né? Maranguape, Maracanaú e o outro município que você citou? Itapipoca. Itapipoca, exatamente. Qual é a questão aqui no caso de Itapipoca? É que ele fez uma diferenciação entre professores que são contratados, entre professores que são concursados. Quer dizer, não foi um reajuste linear, como se diz, dos 33,24%. E aqui também entra um questionamento. Luzenor, o que ficou acertado? É que por que aumentou esse valor? Porque está vinculado exatamente aos repasses que são feitos por aluno, conforme a nova lei do Fundeb que foi aprovada e que agora está na Constituição, não é mais uma política de governo, mas é uma política de Estado, onde inclusive tem o compromisso de se aumentar até 2026 os repasses de responsabilidade da União na composição desses recursos da União, ou seja, até 2026 tem que atingir o percentual de 23% de recursos, ou seja, há um crescimento gradativo da própria contrapartida da União na composição desses recursos do Fundeb. Então as prefeituras também, logicamente, vão sentir de forma significativa o repasse desses valores para os seus cofres, para o pagamento dos gastos de educação, incluindo aí, claro, o pagamento de salário dos professores, dos profissionais da educação. A fonte pagadora é a mesma para um, é a mesma para o outro. Se um município de menor porte, por exemplo, está conseguindo pagar, por que o outro município não pode, Lucidor? Esse é um argumento que eu fico me perguntando aqui. Se nós temos uma mesma fonte pagadora, que os repasses de recursos basicamente acontecem de forma igual para todo mundo, então qual é a dificuldade? O que explica um determinado município dizer que não tem como pagar, inclusive municípios grandes, para outro que diz que dá para pagar, que está aplicando esse reajuste? Tudo é uma questão, de fato, Luciano, de entendimento, de acordo e principalmente de pressão. Os professores estão, sim, nessa onda de fazer pressão, porque sabe que o momento é único, primeiro, para dar aquele tiro de cumprimento em relação ao que diz a própria lei que é federal. Beto Almeida, e nessa área de mobilização por reajustes salariais, servidores da União também se preparam para protestos. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nessa segunda-feira que dará reajuste salarial para os
policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários federais. E os servidores das demais categorias consideram que não há como discriminar e querem também o mesmo percentual de correção dos salários. Pois é, o presidente Bolsonaro, Luciano, fez essa sinalização, vamos dizer assim, para os profissionais da PRF, né, os policiais da Polícia Rodoviária Federal, num evento ontem em Brasília, no Palácio do Planalto. E aí ele destacou o trabalho da PRF, quer dizer, como que eles vêm atuando de forma brilhante no país. Eu acho que a questão não está por aí. Ninguém questiona a capacidade técnica, a qualidade do trabalho que é feito pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, você pedir compreensão aos demais servidores federais de que eles não terão reajuste e um outro segmento vai ter reajuste, aí é um pouco demais o presidente Bolsonaro achar que vai ter essa compreensão, Luciano. Ele não disse claramente, por exemplo, Luciano, se iria conceder ou sinalizando que iria conceder o reajuste apenas para a PRF ou se iria estender, por exemplo, também para a Polícia Federal e para o pessoal que trabalha nos presídios. Porque lembre-se, no início a ideia era essa, tanto que ele havia solicitado e foi colocado, incluído no orçamento da União para esse ano, 1 bilhão e 700 milhões de reais com esta finalidade, para atender especificamente policiais federais, PRF e os profissionais dos presídios federais. Aí houve essa reação. Ontem ele voltou a sinalizar especificamente citando a PRF, ou seja, polêmica desnecessária que o presidente Bolsonaro mais uma vez cria, Luciano, trazendo desgastes para o entorno dele. E aí, quando ele viu isso, prometeu aí então estudar um reajuste linear de R$400 para todos os servidores federais. Uma espécie de bônus, exatamente. Ou seja, Luciano, tem dificuldades, ele vai criar uma zona de conflito imensa num período em que ele não deveria estar se envolvendo nesse tipo de polêmica.